1h e 58 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Tem aqui a pergunta do Gesiel. Gesiel, você apagou o seu nome aqui? Não precisava apagar. Gesiel, ele que perguntou a respeito dessa questão do não reconhecimento, né? E lembra até que existe até trabalho infantil também nesse processo todo, né, Gabriela? Assim, é interessante, né, esse ponto que ele traz, porque não só as crianças, né, não são ou não eram reconhecidas aí como extrativista, enquanto seringueiras, né, mas as mulheres também têm esse histórico, né, porque a gente com certeza conhece homens que conseguiram se aposentar com muita dificuldade, mas conseguiram enquanto soldados da borracha. Mas o que a história esconde, né, é que mesmo no primeiro e no segundo ciclo da borracha e na continuidade que teve, as mulheres elas também sempre tiveram envolvidas e poucas mulheres conseguiram esse reconhecimento aí como soldadas da borracha. E as poucas que tiveram esse reconhecimento, esse reconhecimento veio colocando aí uma ação delas enquanto mulher macho, né, essa referência aí ao masculino para elas, para dizer que elas mereciam ter esse reconhecimento. E aí, as crianças também, desde cedo, elas participam, né, dessa etapa, de toda essa produção, e por isso que o lema do projeto, como eu falei anteriormente, é borracha sustentável, é produção familiar. Porque toda a família ela está envolvida. A gente tem relatos dentro das oficinas que homens solteiros, homens viúvos ou homens que se separam por algum motivo, eles, no geral, eles não permanecem na cadeia de produção da borracha. Porque é uma cadeia, né, longa, são várias etapas, desde a questão do reconhecimento aí das árvores dentro da floresta, a abertura dessas estradas, a limpeza, a raspagem mesmo aí, da seringueira, o corte, para tirar o látex, a colheita, a lavagem, prensar, comercialização. Então, são várias etapas que a família está envolvida desde sempre. E, como você disse anteriormente, né, as que não estão ali, de fato, em algum momento dessa etapa, que no geral é muito difícil, elas estão aí indo para os roçados, dividindo a questão do trabalho familiar, né? Elas estão indo para o roçado, elas têm as hortas, e paralelamente a isso, indo ou não para a questão da cadeia de produção da borracha, mas elas estão também nos trabalhos domésticos e cuidado familiar e da comunidade. Agora, então, Gabriela, elas estão sempre envolvidas, né? Com certeza. Agora, eu vou pedir que o Laércio, tem algumas imagens que você poderia ir inserindo, o Laércio, enquanto a Gabriela responde. O Gabriela, é o seguinte, eu queria saber que perspectivas você constrói. Porque, uma vez participando dessas conversas, vocês certamente têm um objetivo a atingir. Uhum. Que tipo de mulher que vocês chegam para fazer o convite e recebem aquele estranhamento, ao final do projeto, que mulher que vai estar ali? Como é que vai ser essa travessia? Certo, assim, é importante, né, eu falei no início sobre a parceria para acontecer esse projeto, né, que a gente está falando da empresa Veja, a gente está falando do IDS, né, e estamos falando da SOS Amazônia. Mas é muito importante também a gente ressaltar o papel e o apoio da Cooperacre e das cooperativas locais. Então, assim, um dos objetivos aí, né, que a gente pretende ao final do projeto ter aí como resultado é a participação maior das famílias aí na produção da borracha, né, que aumente essa produção aí da borracha, gerando renda para a família e também a renda para o nosso estado como um todo. A gente também espera, ao final, que elas se auto-reconheçam aí como pessoas importantes dentro desse processo e que elas tenham essa noção que elas são trabalhadoras rurais, trabalhadoras das águas, da floresta, dos campos, e que com isso elas têm aí também a questão dos direitos previdenciários, né? E como elas podem estar provando aí que elas têm esse direito à questão previdenciária.
se auto-reconhecendo enquanto agricultoras, enquanto extrativistas, conseguindo fazer a comercialização também, tendo aí como comprovar a sua atuação e o seu papel, emitindo notas fiscais, né, tendo recibo, essas questões no nome delas. Mas também a gente pretende, com esse projeto, né, fortalecer elas também enquanto lideranças, que as cooperativas também continuem com esse legado de estar fortalecendo aí as mulheres, né, estimulando a questão da renda, a importância dela enquanto um pilar, né, nessa estrutura familiar e da sociedade, entendendo que sem esse trabalho e sem esse papel da mulher, essa produção ela cai bastante. E se a gente está falando sobre extrativismo, a gente está falando sobre preservação, sobre conservação aí, né, da floresta, e aí a gente tem com isso como manter aí a questão de um dos objetivos e da missão que é da SOS, né, que é aí da conservação da biodiversidade e essa consciência aí, esse crescimento da consciência ambiental. Então, tem vários pontos aí, né, para a gente Essa imagem que está aí, isso aí foi em que comunidade? Então, essa comunidade aí é a comunidade Veneza, ela fica no município de Porto Walter, junto com a cooperativa Coapex, que é a cooperativa local que está lá, e aí estamos eu e a Débora, que está ali segurando o estandarte aí das oficinas, né, do nosso projeto, que é do IDS, que fomos as facilitadoras aí dessa oficina nessa comunidade, que teve aí por volta da participação de umas 25 mulheres. Às vezes elas saem um pouco das fotos, nem todas as vezes quer aparecer, porque ficam com vergonha, né? Essa imagem aí já é da comunidade, que na verdade é no Rio Bagé. Essa comunidade fica lá em Marechal Thaumaturgo, dentro da reserva extrativista Alto Juruá. Alto Juruá, né? Aí a gente tem, né, o que a gente chama dos estandartes, que é um momento final da oficina que a gente fala sobre a mensagem que elas vão levar para casa do que foi a nossa oficina, a nossa conversa, a nossa reunião, né? Que aí elas produzem aquele estandarte para estar em casa e lembrar do que a gente conversou ao longo do dia. Essa imagem aí, ela retrata um momento que a gente faz da oficina, né, uma das partes metodológicas, que fala sobre esse resgate ou esse retrato da identidade delas enquanto mulheres agroextrativistas, né, da agricultura familiar e do extrativismo. Essa daí é as imagens de quando a gente está nas comunidades ribeirinhas, né, como elas chegam, mas no geral elas estão acompanhadas ali dos maridos, né, que geralmente são eles que estão levando aí o timão desse motor. E aí um pouco do retrato metodológico da oficina, né? Ali a gente trata uma perspectiva da mulher múltipla através de uma árvore, né? Que uma árvore tem vários galhos e a mulher, ela tem várias funções. Olha, ali eu estou vendo, Gabriela, imagens, por exemplo, tem uma das imagens que eu estou vendo daqui, ainda é do projeto Seringueiro. Esse foi um projeto que foi em execução nos anos 80 aqui, ali ali em Chapuri, não é? E o projeto Seringueiro, ele cresceu tanto, ele tinha mais unidades educacionais do que a própria rede de ensino do município de Chapuri, não é? Eu estou chamando a atenção, me chamou a atenção a imagem do projeto Seringueiro, porque, na verdade, pelo que eu estou percebendo, pela sua explicação, o que você faz com nesse programa Mulheres da Borracha é um trabalho de educação. Você está educando essas trabalhadoras que muitas vezes nem se enxergam como trabalhadoras. E o que você está fazendo é tirando um pouco o véu que ela foi formada a vida inteira para ser uma espécie de coadjuvante, para dizer assim: senhora, a senhora é tão trabalhadora quanto seu marido que sai daqui, não é? Na verdade, me parece um pouco isso. Na verdade, a gente, né, ousa dizer que, inclusive, elas são mais, né? Como a gente estava explicando, que além de todo esse trabalho que elas têm na agricultura familiar e no extrativismo, elas também cuidam das casas, dos quintais, das criações, das pequenas criações, né, das hortas. Então, a mulher, ela é como a primeira... diz o Matuto, dos Bruguelin também, né? Das crianças, das pessoas, né, doentes, das pessoas mais velhas, elas que ficam responsáveis por todo esse cuidado,
isso, né? E aí elas são a primeira a acordar, as últimas a dormir, elas estão ali sempre na ativa, sempre fazendo algo. Você chega nas comunidades e você não vê uma mulher descansando, né? Uma mulher ali... Ela sempre está fazendo alguma coisa. E sempre tem alguma coisa para ela fazer, né? E aí, sim, esse projeto, ele também trabalha com essa parte de educação, só que a gente prefere olhar e dizer também que a gente tenta aí tá promovendo o autoempoderamento, porque a gente não tem como empoderar ninguém, né? Aí isso tem que ser uma coisa que elas precisam, como você falou, ter esse despertar, tirar essa venda e elas se entenderem aí, né? Tomar posse desses termos, desse lugar, e entender o quanto elas são importantes, o quanto o papel dela é importante, não só dentro do extrativismo, não só na agricultura familiar, não só na família, né? Mas como isso é importante também para elas também, né? A gente tem alguns momentos nas oficinas que a gente fala sobre essa invisibilidade, né? Como elas se sentem, e muitas delas relatam que elas não se sentem vistas, ouvidas, né? Elas não se sentem aí atendidas, né? Inclusive até na questão da renda, porque elas estão trabalhando, tá ali fazendo todo o processo, mas na hora de vender e na hora de receber esse dinheiro e na hora de decidir o que fazer com esse dinheiro, elas não são consultadas no geral ou elas não estão fazendo parte disso. Então, um dos pontos também que a gente coloca... Muito interessante E importante também dizer que o que acontece, né? Muitas vezes elas acham que é o suficiente, por exemplo, o marido ser associado, ser cooperado, ser sindicalizado, o marido vender, o marido ter a nota fiscal, o recibo. Só que quando a gente chega nas questões do poder público, né, a gente se depara que as pessoas elas são indivíduos individuais, né? Cada um tem o seu CPF, cada um tem o seu RG. Então não tem como achar que as ações que o marido faz ou que o pai faz vão servir para elas. Porque quando a gente está falando de políticas públicas, não serve. Elas precisam ser individuais. Então, elas também precisam aí ter esse lugar delas, assim, bem pontuado e assim que as pessoas também consigam estar enxergando elas nesses lugares, Gabriela, e inserindo elas nas pautas de liderança. Nesse processo de autoempoderamento que você se referiu, já há relatos, eu pergunto, de mulheres que se sentiram ou que se perceberam que aquela relação não era mais possível, aquela que ela mantinha, não apenas as relações de trabalho ali naquele ambiente, porque ali acaba misturando, né, o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo ambiente familiar, mas a relação pessoal dela com o companheiro dela, já tem algum relato assim, que ela, olha, aí o homem deve ter, olha, depois que aquela menina veio aqui, isso aqui começou a desandar, teve alguma coisa assim, não? Então, a gente tem muito cuidado, inclusive, né, porque são pautas delicadas. O nosso intuito é fortalecer aí a atuação e a participação da família enquanto famílias agroextrativistas. Então, a gente tem o cuidado, porque a ideia não é sobrepor, não é a mulher, claro, né, ela é melhor, ela está à frente. Não, é só aí o nosso papel é de tentar trazer essa equidade, né, de gênero aí nos espaços, essa equidade aí nos espaços de decisão como um todo. E fazer justiça também, né? Na verdade, o que a gente vem observando com as oficinas, já um relato, porque como são oficinas, não é algo que a gente consegue quantificar assim, em números, né, dos benefícios, mas o que a gente vem observando é o quê? As mulheres elas estão procurando mais esses espaços dos movimentos, das instituições comunitárias de base, associação, cooperativa, sindicatos, e elas também vêm se colocando aí como mais à frente, como lideranças, ou também ocupando espaços na diretoria dessas organizações comunitárias de base, como não só na questão, né, de secretária dessas organizações, mas também de alguma forma na diretoria, de uma forma geral, e também dizer para elas a importância delas irem para as reuniões, ir para as assembleias, né, poder estar nos espaços
onde vão ser discutidos coisas que elas têm ali que opinar e dizer o que é melhor para elas, o que não é, o que atende elas, o que não atende, né? Ali para elas poderem estar exercendo o senso crítico e também apontando outros caminhos ou soluções. E aí é importante dizer, né, inclusive com a Coapex, a gente tem uma jovem lá dentro da cooperativa, que é a Mônica, que dentro das oficinas ela falava assim: aqui o intuito é que duas cabeças pensam melhor que uma. Tipo, o marido de vocês já sabem tudo isso que a gente está conversando. Então agora a gente gostaria que vocês também soubessem de tudo isso, para aí vocês coletivamente ter um outro arranjo familiar que seja melhor para vocês. Então a ideia nossa, a gente toma muito cuidado, inclusive, né, com essa questão, porque é muito diferente a gente falar das pautas das mulheres dentro da cidade, da área urbana. E a gente chegar com tudo, com essa bagagem que a gente tem aqui do urbano e querer chegar lá na zona rural, dentro da floresta, né, dentro das comunidades, impondo uma realidade que para elas é outra. Então a gente toma cuidado com isso, né, muita atenção. E no final das oficinas, inclusive, que os homens, né, no geral, eles acham que a gente vai para lá para falar deles ou da atuação deles, eles entendem que não. O foco elas. E o fato deles não estar ali, como eu disse anteriormente, é só para deixar elas mais à vontade e que elas consigam, de fato, falar o que elas têm aí de necessidade, o que elas pensam, como elas gostariam que fosse, e delas poderem se auto-reconhecer aí como elementos e pessoas importantes em todo o processo familiar. Tem alguma possibilidade de haver um encontro? Você estava se referindo, mostramos ali o encontro em Porto Walter, Marechal Thaumaturgo. Você pensa em fazer uns encontros regionais e depois uma grande reunião aqui em Rio Branco, não? Então, o projeto, por hora, ele tem dois viés, né? Que são as oficinas comunitárias. A gente, dentro do projeto, tem uma proposta de ter mais de 40 oficinas comunitárias. Agora a gente está mais ou menos na número 33, a gente já rodou aí vários municípios do estado, vários tipos de unidades aí de conservação, né? As reservas extrativistas, as florestas nacionais. Mas a gente também vai em áreas aí atendidas pela reforma agrária, né? Áreas de posse, projetos de assentamentos, projetos de desenvolvimento sustentáveis. Mas a ideia, agora, nesse momento do projeto, são as oficinas comunitárias. E aí a gente teve um arranjo que a gente chama, dentro do projeto, que são oficina para mulheres multiplicadoras, é uma formação para mulheres multiplicadoras. E aí a gente trabalhou com mulheres com perfil de liderança já, tanto das instituições comunitárias de base, cooperativa, associação e sindicato, quanto com as mulheres com perfil de liderança de dentro da comunidade. Várias Gabrielas espalhadas aí, né? Espero. Mas aí a gente, nesse momento, o que nós fizemos, né? Foram 2 módulos aí de formação para essas mulheres, que elas saíram tanto da regional do Alto e Baixo Acre, nesse primeiro momento, para a gente ter uma atuação mais forte, que a gente chama de multiplicadoras, né? É isso que a gente faz nas oficinas comunitárias, mas trazendo toda uma questão mais teórica, como é que chega nesses espaços, como é que está à frente, como é que organizam as outras mulheres, como passam essas informações. E aí a ideia, né, a princípio o projeto fecha por hora aqui, mas a ideia de continuidade é ter essas formações em outras regionais e a gente poder pensar também em outros arranjos. Nesse caso específico, a gente está falando da cadeia de produção da borracha, porque a gente está falando de uma empresa que ela compra essa borracha nativa, né? Que inclusive ela compra essa borracha com uma valorização aí desse trabalho, que é o que a gente chama de PSSA, que são pagamentos por serviços socioambientais, né, que é um valor aí maior. Então, por hora, nesse arranjo do Mulheres da Borracha, é específico sobre a cadeia de produção da borracha. Olha, Gabriela, muito obrigado pela sua vinda aqui. Espero que esse trabalho conjunto da empresa com a ONG, que isso se fortaleça. Tá bom? Espero que a gente possa conversar mais sobre isso aqui no programa Gazeta Entrevista, tá bom? Muito obrigado.
Obrigada, a gente agradece muito o espaço, né? A gente agradece muito esse momento e a gente também espera poder voltar e conversar sobre outros aspectos do projeto, mas também, como você disse anteriormente, sobre outras ações aí da SOS Amazônia. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.